Olá, gostaria de abordar um tema que para mim muitas vezes é mal interpretado e tem alguns irmãos me perguntando a respeito disso. É a respeito da passagem que diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Isso está relatado por Paulo lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3. Queria ler de novo com vocês inteiro o versículo para que a gente possa compreendê-lo bem. Então Paulo diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Bom, esse tema ele é bastante polêmico, né? As interpretações são diferentes, muitas umas das outras. E eu acho que para a gente poder entender, compreender bem esse tema, nós precisamos fazer duas perguntas. A primeira é: o que promoverá a paz e segurança? A segunda é: que destruição será essa? De que destruição Paulo está falando? Bom, responder à primeira pergunta, que promoverá essa paz e segurança, não é uma missão muito fácil, ou talvez possível de se fazer. Então eu prefiro começar tentando responder a segunda pergunta, que ela é mais fácil, que é a respeito da repentina destruição. De que destruição Paulo está falando? Aos irmãos que já ouviram o Marcos Moraes falar em suas lives a respeito da 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5, já sabem de que destruição Paulo está falando. Mas para nós entendermos bem, nós temos que começar a ler 1 Tessalonicenses do capítulo 4, versículo 13 até o 5:11, para a gente entender o contexto que Paulo está falando, né? Então vamos ler. Diz assim, capítulo 4, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aí começa o capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação.
porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Bom, no capítulo 4, do versículo 13 ao 18, Paulo está falando da vinda dele e do que vai acontecer com a igreja. A igreja ressuscitará, aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem aqui na terra vivos ainda serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Então, a vinda do Senhor marca o fim da igreja na terra, marca a reunião da igreja com Jesus no céu, tanto dos que já morreram como aqueles que ainda estiverem vivos nessa ocasião. Mas a vinda do Senhor também marca o que vai acontecer a partir do momento em que a igreja subir. Para aqueles que ficarem, começará um período terrível, que é chamado de a ira do Cordeiro. Então, a partir do capítulo 5, versículo 1, Paulo começa a falar a respeito da ira do Cordeiro que será derramada sobre a terra, da destruição. Então, aí Paulo diz, quando estiverem falando, agora temos paz e segurança, ele diz que sobrevirá repentina destruição. Que destruição é essa? A ira do Cordeiro que será derramada sobre as nações, sobre a terra, logo após o aparecimento de Jesus no céu. Então, o sol escurece, a lua não dá claridade, e aí Jesus aparece no céu e a igreja é reunida com Jesus para as bodas do Cordeiro lá no céu. E aqui na terra? Aqui na terra começa um período chamado de ira do Cordeiro, a grande destruição. Isaías fala muito sobre isso em detalhes, fala que a terra vai balançar como uma rede, vai cambalear como um bêbado, a terra vai ser fendida ao meio, toda a ilha vai desaparecer, todo monte vai desaparecer. A palavra fala que as cidades das nações cairão, não ficará um muro em pé. Então vai ser realmente uma destruição terrível, né? Não vai matar todos os homens da terra, mas a palavra fala que o homem vai ser muito raro, poucos homens restarão na terra para passarem um milênio. Então essa é a grande destruição de que Paulo está falando, né? E a palavra também fala, 1 Tessalonicenses 5,4, Paulo diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, nós estamos andando unido a Cristo, nós estamos na luz, e quando Jesus vier, Ele não nos pegará de surpresa. Nós seremos levados com Ele, né? E aí sim vão ser pegos de surpresa aqueles que ficarem, porque aí vem essa grande destruição. Muito bem, a segunda pergunta: que paz e segurança seria essa que vem antes da ira, no final da grande tribulação? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, eles creem que a igreja não estará aqui no período da grande tribulação. Na verdade, os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja não estará aqui
nem mesmo durante esses 7 anos, que seria a última semana de Daniel. O que eles dizem? Eles dizem que essa paz e segurança seria a aliança que o anticristo faria com os judeus, e isso permitiria a construção do templo, isso traria paz, segurança entre eles, seria um acordo com todos os povos árabes, os muçulmanos, né? E então isso traria paz, mas de repente o anticristo se levanta e vem com destruição. E essa destruição, segundo eles, seria a grande tribulação. Está totalmente fora do contexto que Paulo está falando. Paulo está falando da aparição de Jesus, e ele está falando do arrebatamento da igreja, está falando da reunião dos santos nos céus e da ira que vem depois disso, né? A grande confusão, eu volto a repetir, dos pré-tribulacionistas é acharem que a grande tribulação e a ira do Cordeiro é a mesma coisa, e isso não é. De fato, a igreja não passará pela ira do Cordeiro, né? O próprio Paulo fala isso aí no início do capítulo 5 aos Tessalonicenses, que a igreja não será destinada à ira, mas sim à salvação, né? Deus não nos destinou para a ira, e sim para a salvação. Então, essa teoria está totalmente furada, porque a igreja vai passar pela grande tribulação, tá? E aí então nós vamos analisar que paz e segurança estaria havendo durante essa grande tribulação. Vamos dar uma olhada no contexto, qual o cenário durante a grande tribulação que precede a ira do Cordeiro, né? Então, durante essa grande tribulação nós vemos, bom, a igreja vai estar sendo perseguida, muitos estarão sendo mortos pelo anticristo e pelas nações. Jerusalém está sendo pisada pelos gentios, metade da cidade sai para o cativeiro. Em Lucas 21, 23 fala que haverá grande aflição na terra. Nós vemos também a besta sendo adorada por todos os moradores da terra, menos para a igreja. Nós vemos a presença de 2 testemunhas que vão estar lançando pragas aqui na terra. Muito bem. Nós vemos que no final da grande tribulação, já no período final da manifestação do anticristo, e quando se completarem os 1260 dias de testemunho dessas 2 testemunhas, as 2 testemunhas serão mortas pela besta. Elas vão ser mortas e vão ser expostas, seus corpos vão ser expostos numa praça pública lá em Jerusalém. E diz que isso vai ser transmitido para o povo, para o mundo todo, porque diz que todos os povos vão ver e não vão deixar que os corpos sejam enterrados. Aí sabe o que vão fazer? A palavra fala, lá em Apocalipse capítulo 11, fala que os povos, que as famílias vão fazer festas, vão trocar presentes entre si de tanta alegria. Por quê? Porque morreram as 2 testemunhas. Mas por que tanta alegria? Por que tanta festa? Porque as 2 morreram? É porque a palavra do Senhor fala que essas 2 testemunhas, elas vão fazer coisas aqui na terra que vão causar grande aflição para a humanidade. Vamos ler lá, Apocalipse capítulo 11, versículos 5 e 6, diz assim, eu já estou lendo já mais ou menos para o final. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas
quiserem. Vejam vocês que essas duas testemunhas vão estar causando aflições para os moradores da terra, porque eles têm poder, têm autoridade para lançar flagelos tantas vezes quantos quiserem aqui na terra. E lá no versículo 10 diz assim: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Isso porque eles foram mortos, as duas testemunhas foram mortas, e então aí, depois da morte das duas testemunhas, diz assim: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então, as duas testemunhas vão lançar muitos flagelos e causar tormento. Tormento é dor, é sofrimento, é pânico, é medo. E quando essas duas testemunhas forem mortas, então o mundo irá pensar assim: isso, então, para mim é uma especulação, tá? Não está escrito isso na palavra. Então eu penso que a morte dessas duas testemunhas é que poderá trazer à terra, aos moradores da terra, essa paz e segurança. É quando eles poderão estar dizendo assim: gente, vamos fazer festa, vamos trocar presente, porque agora sim, agora nós teremos paz, agora nós estamos seguros. Aqueles dois que faziam, aquelas duas pessoas que nos atormentavam, elas morreram. Agora nós temos paz, agora nós temos segurança. E logo depois disso, Jesus vai aparecer no céu, e aí virá repentinamente a destruição, porque Jesus vem para trazer a ira. Bom, isso é especulação, isso não está na palavra do Senhor, mas foi a única coisa que eu pude ver durante esse final de período da grande tribulação, que poderia ser traduzido como paz e segurança. O que? A morte das duas testemunhas, as pessoas dizendo: bom, agora nós temos paz, agora nós temos segurança, porque os dois foram mortos. Mas daí uns dias, sei lá, daí um pouco tempo, Jesus aparece no céu e aí vem a destruição. Eles estavam dizendo: a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, que a destruição é a ira do Cordeiro e que essa paz e segurança pode ser causada pela morte das duas testemunhas, trazendo aos habitantes da terra esse sentimento de paz e segurança, que obviamente vai demorar muito pouquinho, né? Vai durar muito pouquinho. Tá bom, meu querido, espero que tenha sido de bênção para a tua vida e de edificação. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de estar se inscrevendo aí no canal e de acionando o sino também para receber as notificações. Um abraço, Deus abençoe.